acontecendo? Bem-vindos ao primeiro episódio do PizzaCast, um podcast onde eu, Felipe e eu, Aniele, comemos pizza e falamos de cinema. ou de qualquer coisa espontânea que nos dê na telha. Tipo séries, Comidas, animais. política. Não, política. Não. Apesar de tem que ficar claro desse podcast ser ele não. Bom, então a gente pode falar de qualquer coisa que a gente quiser, né? Mas Hoje, o papo é sério. Hoje a gente vai falar de A Chegada. Isso aí, A Chegada, ou Arrival, no título original, é um filme de 2016, estrelado pela maravilhosa Amy Adams. Isso mesmo, gente, a Gisele de Encantada. Injustiçada no nosso Oscar de 2017, né, realmente. gente? De fato. Nesse momento a gente vai cortar a nossa pizza e começar o nosso podcast. Isso aí, gente. Senhor amado, como é que pode? Ai, meu Deus, eu quero me jogar dessa pizza. Bom, eu acho que primeiro de tudo é importante a gente dizer que esse podcast tem muito spoiler. Então, se tu pretende ver esse filme, se tu não quer saber spoiler, Não ouça esse podcast se você ainda não assistiu A Chegada. terreno perigoso. A Chegada é, assim, um filme de alienígenas que chegam na Terra. Mas A Chegada é um filme diferente de todos os filmes alienígenas que vocês podem imaginar. É diferente dos filmes de alienígena do Steven Spielberg. Se você espera ver A Chegada com esse objetivo de uma grande batalha, de uma grande guerra entre os humanos e os alienígenas, você pode se decepcionar muito ou, pelo contrário, você pode se surpreender muito. Porque A Chegada vai falar de outro aspecto, né? Vai lidar com o contato da humanidade com uma raça alienígena e vai abordar muito a linguagem nesse sentido. A Chegada conta a história de uma linguista, uma professora de linguística de uma universidade, e a história começa mostrando a vida dela com a filha dela, né? Uma filha que ela perdeu por uma doença rara. Depois disso, o que acontece? Ela tá na universidade e... Basicamente, no meio da aula, os alunos começam a perder a atenção, porque eles começam a receber chamadas no celular. Ela até pergunta, tipo, tá acontecendo alguma coisa? E quando eles ligam a TV, eles descobrem, né, que em várias partes do mundo, grandes objetos, grandes naves aterrissaram na Terra, em 12 diferentes pontos do planeta, né? Esse aterrissar não é literalmente pousar na Terra, porque as naves, que são chamadas de conchas, elas não encostam no chão, entende? Elas planam em determinada distância do chão, que, se eu não me engano, são 800 metros. Esse eu acho que é o aspecto mais atraente, mais atrativo do filme, né? Quando tu vê aquelas naves flutuando ali, meio que contrariando até as leis da gravidade, o primeiro pensamento é: o que eu faria se isso realmente acontecesse? Se amanhã te ligasse a televisão e visse nos jornais ali imagens de naves gigantescas flutuando em 12 diferentes pontos do planeta, sabe? Eu imaginei que eu gostaria de presenciar isso, sabe? Se isso um dia acontecesse, eu queria estar na Terra vivo nesse dia. Eu fico pensando muito isso também, que eu gostaria de experienciar um acontecimento assim desses, porque nós somos estudantes de jornalismo, então se imaginar sendo um jornalista nesse tipo de cenário é tipo o sonho, talvez. Essa é a matéria que todo mundo ia querer dar. E essas naves, elas não são nem um pouco esse clichê de nave futurista, elas são... São rústicas até. E elas são lisas em formato de concha, assim, nada dessa referência futurista que a gente geralmente tem de naves alienígenas. Bom, o Grande Morte é como vai se dar esse primeiro contato com essa raça alienígena nos Estados Unidos. As autoridades elas cercam o local, né? Em uma zona fortemente militar. E eles procuram a doutora Louise Banks, né, essa professora universitária, e levam a ela uma gravação, né, do primeiro contato com esses alienígenas e pedem para ela traduzir. E todo o filme vai se dar com a Louise sendo levada para essa nave, para uma dessas naves, tentando construir um diálogo ali com uma raça que fala uma língua completamente diferente, sabe? Mas é claro que até mesmo para Louise Banks é algo inédito, né? Porque ela traduzia, às vezes, de idiomas já em desuso, idiomas obsoletos e extremamente antigos, mas seria a primeira vez que ela teria que traduzir algo que não se tem registro nenhum. E esse é um aspecto bem interessante do filme, porque em filmes tradicionais de invasão alienígena, a questão da linguagem desses outros seres mal passa pela nossa cabeça, assim. Eu admito que talvez eu nunca tivesse imaginado isso até esse filme trazer que, tipo,
sim, esses seres, eles também, se eles viajam até a Terra, eles têm algum objetivo de comunicação, sabe? E imediatamente, a espertinha, né, a doutora Louise Banks, né, ela diz algo que eu diria, que a Niele diria, algo que todo mundo diria. O que é? Eu quero ver esses aliens aí. Eu quero chegar, eu só vou traduzir pra vocês se vocês me levarem até esses aliens. Eu quero ficar cara a cara com esses bichão aí. O que ela diz é que é impossível tu traduzir uma língua que tu não conhece se tu não tivesse contato com os seres que estão falando, porque... Um contato visual. Os gestos, eles importam nesse momento. Que pizza boa, gente. Eu tô chocada. Ai. Gente, Ai. peçam só pizzas. Já tô achando Gente, que a gente tem. a gente não tem patrocínio, gente. A gente pagou ainda pra essa pizza. Trabalhar nesse contato junto com a Louise, eles também chamam um físico, o Ian Donnelly. Ele é interpretado pelo ator Jeremy Renner. A Louise e o Ian, junto com essa equipe de militar que estava acompanhando eles passam a fazer visitas às naves. Essas visitas elas acontecem de 18 em 18 horas, quando uma abertura embaixo da nave se abre, então eles conseguem entrar lá. Uma abertura se abre. Então, fala aí melhor. Esses alienígenas, eles são heptapodos. São seres de 7 pernas e, sinceramente, eles me lembram um pouco os dementadores de Harry Potter. Eles mostram os aliens. Eu fiquei com muito medo em relação a isso. Porque geralmente quando tu mostra um monstro, ou a bruxa, ou o grande vilão da história, eu sempre me decepciono. Sim. Eu pensei, cara, eles vão mostrar o alien, e ao mesmo tempo que tu quer ver, tu não quer ver, porque... Pode ser muito decepcionante. Pode ser decepcionante, sabe? Pode ser ridículo. Muitas vezes esses filmes alienígenas caem no ridículo. Eles são gigantescos, perto do tamanho humano. E esse contato se dá sempre com uma película que fica entre os humanos e os heptapodos. Um vidrinho. Vamos chamar de vidrinho. Aí a sensação que a gente tem é que eles estão em algo que tem uma textura meio de fumaça, assim. Imersos numa neblina branca. E então a Louise começa a colocar em prática a estratégia dela de comunicação com os aliens, que é ensinar o inglês enquanto eles estão também aprendendo essa nova língua. Isso consiste em ensinar coisas básicas. Por quê? A pergunta que a Louise precisa fazer pra eles é: qual é o objetivo de vocês aqui na Terra? Ela não pode fazer essa pergunta sem que eles saibam o que representa uma pergunta, que elementos dessa frase, o que, né, e o ponto de interrogação invisível que existe na entonação que a gente faz essa pergunta. Eles precisam saber o que é um objetivo, eles precisam saber o nome do planeta que eles estão, que é a Terra. Então, eles precisam saber as coisas muito básicas da linguagem antes de eles poderem fazer essa pergunta. Ela começa a usar, então, de quadros para escrever palavras básicas, como, por exemplo, humano, para eles poderem entender que eles são humanos e começarem a fazer esse tipo de relação. Eles sempre fazem uma referência a algo que está acontecendo com a palavra escrita. Por exemplo, quando eles começam a explicar verbos, o verbo andar, enquanto a palavra walk está escrita no quadro, alguém está caminhando, que é para eles poderem fazer essa relação da língua com essa realidade da Terra. As autoridades, a sociedade, de forma geral, ela quer respostas rápido. E a Louise vai na contramão dessas expectativas deles. Ela quer fazer as coisas passo a passo para que não haja nenhum erro de interpretação por nenhuma das partes. E ela dá um exemplo muito legal para mim, que eu acho que é uma grande sacada, e que eu fiquei até triste depois de saber que não é verdade, que é o exemplo do canguru, que quando os colonizadores chegaram na Austrália e se depararam com os aborígenes, eles avistaram o canguru, né, que eles não sabiam que animal era aquele, e eles perguntaram aos aborígenes: que animal é esse? E os aborígenes responderam: canguru. E desde então esse animal foi chamado de canguru. Mas o que eles não sabiam é que canguru na verdade significava na língua aborígene: eu não entendo, eu não sei o que você está dizendo. Eu não entendi o que ele falou. Mas isso não é verdade, gente, né? Foi apenas um exemplo que a doutora Louise Banks utilizou para convencer o Coronel Weber de que as coisas precisam ser feitas com calma. É cabelo. Cabelo na minha pizza, gente. Acabou, só te dizer. E agora? Eu não quero mais comer. Mas esse chocolate sentado é
É importante dizer que não é só os alienígenas que estão aprendendo inglês. Os humanos também estão aprendendo essa língua desconhecida. E nessa abordagem da Louise, os alienígenas eles também mostram a língua deles para ela. E é muito interessante porque é uma língua totalmente diferente do que eu poderia imaginar, talvez do que a gente conhece. Ela não é uma língua linear, ela é uma língua circular. Ela parece muito com a tatuagem que você quer fazer. É verdade. Imagina um círculo que tem diferentes borrões na sua volta que estão ali marcando coisas que a Louise não tem ideia do que significa até então. Eles também vão coletando e registrando esses símbolos, né, do idioma alienígena para começar a atribuir significados a essas formas escritas, nessas formas circulares. A Louise não estuda só quando ela tá ali, né, gente? Ela se debruça sobre essa língua, estuda esses formatos depois para que, enfim, ela possa entender quando ela tá tendo esse contato direto. Acho que tem uma coisa interessante que são os pensamentos dela, né? Porque ela tem pensamentos sobre a filha dela, né? Sobre resquícios, assim, pequenos momentos, né, da vida breve da filha dela, né? Momentos em que elas estavam brincando, que elas estavam conversando, e que esses pensamentos eles permeiam todo o filme, né? E vai ficando claro que quanto mais ela tá imersa nesse novo mundo, mais esses pensamentos começam a ser recorrentes. Isso vai fazer todo sentido depois, né? O principal ali no início do filme, que dá o start no filme, é esse desejo da Louise de conhecer a raça de alienígena para se comunicar com eles. E como eles não conhecem aquela raça, vão entrar numa nave desconhecida, né? Eles entram com essas roupas que parecem assim uma mistura de roupa de astronauta com roupa de presidiário norte-americano, né? E a Louise, ela percebe que para eles terem esse contato, né, ela precisa realmente se mostrar. Então eles tiram aquela roupa, ela e o Ian, né? O Ian é meio que quem tá ali junto da Louise o tempo todo, né? Eles vão construindo uma relação ao longo do filme. Então, um fun fact. Nessas imersões nas naves, sempre tem um passarinho com eles. Isso acontece porque, desde a época das trincheiras, se levava os passarinhos para saber sobre a condição do ar. Enquanto o passarinho estiver vivo, significa que tem oxigênio. Por isso que a Louise sabia que ela podia tirar aquela roupa de astronauta. Nossa, coitado do passarinho, gente. O passarinho, gente. Gente, que gente desumana. Então a Louise se sente à vontade pra tirar aquela roupa e estreitar. Tá, pra tirar aquela roupa de astronauta, ela não vai estar nua, gente, tá? Mas pra estreitar aquela relação com o alienígena ali. Enquanto tudo isso está acontecendo em volta da Louise, tem outras 11 naves espalhadas pelo globo, e cada lugar onde tem uma nave, a estratégia de abordagem é diferente. Exatamente. Enquanto a Louise está ensinando linguagem para eles, a nave estacionada no Rio de Janeiro, os aliens estão aprendendo a sambar e a dançar funk, gente. Esse é o Arrival Brasil. Arrival Brasil. Claramente a abordagem de alguns países, de alguns locais, é bem mais violenta que a de outros. E a China, nesse cenário, ela é a mais incisiva. É a que mais enxerga o pouso dessas naves como uma ameaça. Então a abordagem deles é um pouco mais hostil, mais beligerante. Mais voltada pra guerra mesmo, pro ataque de armas. Tem esse personagem que é bastante importante no final do filme, ele vai ser bem marcante, que é o General Cheng, que ele é o... ele é algum chefe, ele faz parte do governo chinês. Do governo chinês. Todos esses países, eles estão se comunicando, eles têm contato. Mas em algum momento, algum dos países decide realmente ter esse ataque mais violento, e esse contato ele vai se desligando, e de repente os países não se falam mais, de repente cada um está levando a sua estratégia de uma maneira independente, o que prejudica muito o andamento de todas as descobertas, porque é imprescindível eles trocarem as informações que eles vão descobrindo ao longo do tempo. Então, no que vai acabar sendo o último encontro pessoal da Louise e do Ian, dessa equipe, com os aliens, ela consegue entender, então, qual é o objetivo dos aliens aqui na Terra, e eles falam, então, a frase, ofereço arma. Essa é a tradução livre para português, mas na real é... We offer weapon. Weapon. É muito interessante porque weapon em inglês
tem mais um significado. Assim como pode significar arma, pode significar uma ferramenta. Só que, a princípio, quando a Louise passa essa informação para as autoridades, eles ficam realmente preocupados, eles ficam pensando que porra de arma é essa? E agora que a gente vai fazer esses aliens com uma tecnologia super avançada, vir aqui falar de arma? Aqui entra aquilo que a gente comentou no início do podcast, de que a interpretação de que se dá a partir de uma palavra pode mudar muito o significado do que está sendo dito. Os militares, quando ouvem essa frase e ofereço arma, eles logo veem isso de uma maneira negativa, de uma maneira que leva realmente para o bélico. Mas a Louise, com essa sensibilidade dela, ela sabe que não necessariamente é essa arma violenta que foi interpretada pelo outro lado. Em algum momento, eu acho que é a China, eu tenho quase certeza que é a China, mas ela decide realmente ir para um ataque armado. A partir dos ataques às naves, eles evacuam desse lugar e a Louise sabe que ela precisa voltar lá dentro para falar com os aliens, para entender melhor o que está acontecendo. Ela sabe que as coisas não estão esclarecidas e ela consegue entrar na nave. E agora... Ela acessa esse lugar que até então era separado por esse vidro. Ela fica no mesmo plano, no mesmo lugar que os aliens dentro da nave. E é uma sensação de... como se ela estivesse entre nuvens, assim, essa coisa da fumaça em volta dela. E ela começa, então, a falar com esses seres. E eles começam a explicar para ela o que é essa arma. Essa ferramenta, né? E os Heptópodes revelam ali pra ela: Louise vê o futuro. E ela pergunta como, e eles respondem: quando você aprende. When you learn. Naquele momento ela entende que, na verdade, a ferramenta é a própria linguagem, o próprio idioma deles, que traz de diferente dos idiomas que a gente conhece, essa capacidade de comunicar em tempos diferentes, né? Não apenas no tempo presente, mas também no tempo futuro. Uma coisa muito interessante de se pensar sobre toda essa questão da linguagem dentro da chegada é que ele só é possível porque ele foi realmente baseado numa teoria linguista real. Uma teoria que se chama hipótese de Sapir-Whorf, que é baseada, então, numa teoria que foi criada pelo Edward Sapir e pelo Benjamin Lewolf. E eles apostaram que a estrutura e o vocabulário de uma língua são capazes de moldar os pensamentos e percepções de seus falantes. E que, portanto, a língua ela é capaz de mudar a cognição dos seres que a falam. Então, cognição e língua são algo inseparáveis, o que é muito importante para a história desse filme. Um exemplo bem bacana, a gente tem aquela história de que os esquimós, eles conseguem ver mais tons de branco porque a língua deles teria uma gama maior de palavras para falar sobre essa cor. Infelizmente, essa teoria é um mito, mas ela traduz um pouquinho isso de que a língua e a cognição, elas caminham juntas. Muitas pessoas assistem o filme, assim como eu assisti da primeira vez, e pensam que, não, cara, a Louise vê o futuro, né? E não é isso que acontece. É através daquela linguagem, por ela ser a primeira a conhecer aquela linguagem e começar a dominar aquele novo idioma que se comunica tanto no passado, no presente e no futuro, que ela vai conseguir acessar o próprio futuro através dessa linguagem. É um aprender tão genuíno, tão profundo, que ela acessa o que é quase um poder pra gente, que a gente vê como quase um poder. E tudo isso porque essa língua tem essa não linearidade. Mas resumindo, então, a Weapon esse tempo todo era a própria língua dos alienígenas. Caralho, né? Que faz com que, então, a Louise possa acessar o futuro. E nessa conversa que ela tá tendo com esses seres, ela pergunta, mas quem é essa menina que eu vejo o tempo todo? E então que a gente descobre que essa menina não é, na verdade, uma lembrança, não faz parte de uma lembrança da Louise. Não foi uma filha que ela perdeu, como a gente é induzido a pensar desde o início do filme. Na verdade, a Louise está tendo visões, isso é no futuro. Esses flashes todos, eles são sobre alguma coisa que ainda vai acontecer. E aí a gente fica, meu Deus do céu, ela já sabe que vai ter uma filha com o Ian, né, que é o carinha que tava ali, não é muito óbvio, né? Isso não é sério, né, gente? Já sabia, né? E a gente pensa assim, uau, ela já sabe que ela vai ter uma filha, ela já sabe como vai, né,
como vai ser essa filha. O mais avassalador nisso tudo é que ela já sabe que a filha dela vai morrer. Que ela vai perder essa filha cedo para essa doença rara que a gente nem sabe qual é. Inclusive a gente podia falar, né, sobre as nossas hipóteses, nossas teorias malucas sobre a doença da filha dela. Então, gente, a gente não sabe. Olha, é que assim, ó, a gente pensa assim, ó. Quando a Louise e o Ian fizeram contato, eles foram os primeiros a tirar aquela roupa lá de astronauta e se exporem àquele ambiente ali da nave, né? Então eu fiquei muito pensando que, cara, tá radioativo aí, não chega perto, sabe? E de repente a filha dela morre. Antes a filha que nem nasceu, depois morre de uma doença rara lá, um câncer que nem existe ainda. Gente, é meio óbvio. Vocês pegaram uma radioatividade aí nessa nave. A filha de vocês morreu por conta disso. Eu sinto muito dizer pra vocês, né? É o diagnóstico que eu dei, pelo menos. A Louise, então, sai da nave e ela simplesmente sabe como salvar a humanidade, basicamente. Ela sabe que ela tem que fazer uma ligação pro General Cheng, que é o general da China lá. E que quer explodir as naves tudo. Ela sabe como deter isso. Então ela sai correndo, ela pega um celular e ela, já que ela consegue acessar esse futuro, ela sabe o número dele, ela liga pra ele e ela fala, então, a última frase que a mulher dele falou antes da morte. E aqui vai um outro fun fact. Ele fala pra ela, na guerra não existem vencedores, só viúvas. Ele vai contar isso pra ela. Isso. E ela pede pra ele contar isso e pede também pra dar o número dele também pra ela. Né? Porque ela precisa do número dele. Ela consegue acessar uma visão do futuro de uma festa que tá tendo, que é uma reunião de todos os povos, vamos dizer assim. E nessa festa ela vai se encontrar com o General Cheng e na visão ele fala pra ela essa frase. Então, no presente, ela consegue acessar a frase que ele falou pra ela no futuro. E só assim, por só ele saber essa informação e só ele poder ter passado pra ela, é que ela consegue então deter todos esses ataques. Tudo porque ela consegue convencer ele que a arma, a ferramenta que esses alienígenas estavam trazendo, que esses heptópodes estavam trazendo, era realmente a linguagem. Bom, depois disso fica claro, a partir dessa visão da Louise, que um dos objetivos dos alienígenas aqui era trazer essa ferramenta para uma unificação da humanidade, porque em algum dos encontros que a Louise tem com os heptópodes, eles falam que daqui a 300 anos eles vão precisar da nossa ajuda. Então, é quase como um favor que eles estão fazendo agora para nos unificar e a gente conseguir se manter nesse planetinha e daqui a 300 anos a gente ter essa troca. Esses são uns pontos muito interessantes que ficam e que mexem com a gente e fazem a gente questionar. É algo que o filme não vai dar uma resposta, mas que vai deixar pra gente pensar. Por eles terem esse idioma que se comunica em diferentes tempos, né, que não só o presente, eles já sabem que eles vão precisar da ajuda da humanidade daqui a 300 anos. E é interessante a gente pensar que como assim, sabe? Essa raça super desenvolvida vai precisar da ajuda dos humanos, sabe? De nós, eles estão, sabe, pequenos em relação a eles, para uma guerra que vai vir que provavelmente vai ser contra uma raça ainda mais avançada. E isso faz a gente pensar, uau, o que vem por aí, sabe? As perguntas que ficam para ser respondidas no filme, elas não são essenciais para o entendimento da história em si, mas são perguntas que nos fazem refletir sobre muitos pontos do filme, que nos fazem estar aqui gravando esse podcast para refletir sobre essas coisas. Eu acho que é muito importante essa mensagem, que fica bastante clara também da importância da unificação da humanidade, que essa língua viria como uma forma de nos unir. E acho que a gente tá precisando um pouquinho, né? E agora? E ao final de cada PizzaCast, a gente vai avaliar o filme com fatias de pizza. Uma fatia de pizza, o filme é péssimo, é podre, nem vale a pena estar aqui. Meia fatia, aqui, né? Acho difícil. Meia fatia? Meia fatia vale. Meia fatia não, né? Só um roldinho, assim, aquela que fica na geladeira. De uma fatia, 5 fatias. 5 fatias é totalmente satisfeito, né? Assim como o central de atendimento de telefonia. Então, a gente pode avaliar Arrival, a chegada, com quantas fatias de pizza? Bom, eu já queria ter dito no início que eu avalio esse filme com 5 fatias zonas de pizza, mas bota grande nisso. Eu avalio a chegada com 5 fatias. Agora, Annie merece dobro de queijo? Dobro de queijo!
Gente, o PizzaCast fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. E no segundo episódio a gente vai trazer um filme que a gente não sabe ainda qual vai ser, mas Vocês vão adorar, com certeza. certamente vai ser muito espontâneo. A gente fica por aqui. Beijão. Sugestão de sabores de pizza e de filmes aqui nos comentários. Beijo! Oi, estão descendo.